Alô, pessoal, muito boa noite, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui no nosso Conversas Torcedor Notícias, nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025. Muito obrigado a todos vocês pela companhia. E hoje vai ser o mini Conversas Torcedor Notícias hoje, porque temos aqui daqui a pouco o jogo entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil, os preparativos aí da Copa do Brasil. Também vamos falar aqui muito sobre a preparação rubro-negra para as semifinais, né? Ou melhor dizendo, da Copa Challenge, né? Semifinal, né? Lógico, da Copa Intercontinental contra o Pyramids do Egito neste sábado, que nós vamos estar falando aqui às 2h da tarde. E também sobre futebol brasileiro, é claro, futebol nacional. Brasil! Com certeza ligados aqui na nossa programação, é claro, com certeza, sempre acompanhando a gente aqui do Conversas de Torcedor e também falando do Botafogo, da sua reformulação para a próxima temporada, certo? Falando o seguinte, pessoal, vamos falar aqui, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aqui like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, 15 quintas-feiras, às 18 horas com vocês, vale a pena conferir. E às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando também pelas redes sociais, pelo site radionsc.com, também pela Radiosnet e também acompanhando de tudo para você saber do futebol carioca. Também nesse sábado teremos aqui o pré-jogo entre Flamengo e Pyramids do Egito pela semifinal na Copa Challenge, na Copa Intercontinental e também nos preparativos para a grande final, aí semifinal da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco no segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. Tá certo? E vale a pena conferir aqui porque teremos aqui decisões do futebol do Rio de Janeiro e vale a pena conferir. Vamos aí os destaques de hoje. Clássico, dois gigantes hoje. Cruz Maltino e Tricolor metem forças em duelo eletrizante, valendo vaga na grande final, nesse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Flamengo inicia a preparação para a semifinal do Mundial. O rubro-negro acelera o ritmo no Catar e Pedro volta a treinar no campo, animando a comissão técnica. Botafogo mira reforço. O Glorioso avança e faz proposta oficial pelo volante Pedro Bicalho, do Karabakh, para fortalecer o meio de campo. Essas e outras notícias, a partir de agora você confere aqui no Conversas Torcedor Notícias, que está começando a partir de agora para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Vamos iniciar aqui o nosso papo de hoje, falando dessa semifinal de Copa do Brasil, né? Semifinal de Copa do Brasil, Vasco e Fluminense jogam hoje, né? A partir das 8 horas da noite, pelo horário de Brasília. E tivemos aí o jogo ontem, inclusive, a semifinal de Copa do Brasil no Mineirão. O time do Corinthians conseguiu a vitória pelo placar de 1-0 contra o Cruzeiro. O segundo jogo neste domingo às 18 horas, hora de Brasília, na Neoquímica Arena. O empate classifica o Corinthians para mais uma final de Copa do Brasil. Então temos aí esse confronto no domingo. E também Fluminense e Vasco às 8h30 da noite, horário de Brasília. Mas vamos falar aqui desse primeiro jogo dessa semifinal, porque Vasco e Fluminense começam a decidir uma vaga para a final da Copa do Brasil, né? Em que, nesta quinta-feira, o clássico da semifinal será disputado no Maracanã, daqui a pouco às 8 horas, e mandante da primeira partida, o Vasco, vem em baixa por conta dos resultados negativos na reta final do Brasileiro. Foram aí 7 derrotas nos últimos 8 jogos e vem de questionamentos da torcida, né? Claro, né? No último domingo, na última rodada, tivemos aí a derrota do Vasco contra a equipe do Atlético, 5-0, e a expectativa do Fernando Diniz é de que o time vire a chave e consiga mostrar uma evolução anímica, né? De jogos decisivos, de jogo decisivo aqui na Copa do Brasil. E afinal, 4 partidas separam esse elenco de uma conquista que não acontece há 14 anos, desde 2011. O último título nacional foi em 2011 contra o Curitiba na Copa do Brasil. E o Fluminense do técnico Luiz Beldia chega embalado para o clássico contra o Vasco. E a equipe está invicta a 7 jogos, né? Nesse período, né? São 5 vitórias e 2 empates. E a boa fase refletiu na classificação direta para a fase de grupos da Libertadores da América. E o time venceu nos últimos 3 jogos,
do Brasileiro, encerrando a competição na 5ª colocação, com 64 pontos ganhos. Agora o Tricolor mira a Copa do Brasil para tentar conseguir o título de bicampeonato, para fechar o ano com o título na Copa do Brasil, né? Então temos aí as diferenças dos treinadores, né, das duas equipes. E o Diniz terá à disposição o time considerado titular completo, com a exceção do Lucas Piton, que sentiu dores, né, que sofreu uma lesão, melhor dizendo, na penúltima rodada contra o Mirassol, está fora das semifinais. Em seu lugar, Puma Rodrigues, que deve começar jogando. Então, temos a provável escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Rayan. E o Luiz Beldia, o técnico tricolor, terá uma baixa importante na equipe, que é claro, o Canóbio está suspenso, o treinador terá que fazer mudanças no ataque para manter a estrutura da equipe. A expectativa é de que o Sodeuto, que vem de boas atuações, comece o clássico de daqui a pouquinho. A escalação com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Frentes e Renê, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Sodeuto, Serna e Everaldo. O árbitro do jogo vai ser aí de Rafael Claus, da Federação Paulista. A assistente 1, Danilo Ricardo Simão Maniz, e também de Alex Ang Ribeiro, corretamente aqui para falar. E Daniel Noble Bins é o VAR para esse jogo de hoje à noite, a partir das 8 horas, horário de Brasília. E o quarto árbitro, Alex Stefano. Nesse jogo aqui vocês vão acompanhar logo mais, a partir das 8 horas da noite, na primeira semifinal, do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. É claro, você confere aqui no Conversa de Torcedor, e amanhã temos aqui o nosso pós-jogo, beleza? Vamos falar aqui agora sobre o Flamengo, né, que está se preparando, né? Começou a preparação para o Mundial, para o confronto contra o Pirâmides do Egito, e tendo aí, que está aí animando aí a comissão técnica do Flamengo, é por conta de que o Pedro entrou no campo. É exatamente isso. Entrou no campo, exatamente, porque o Pedro treina e o Flamengo inicia a sua preparação para o confronto contra o Pirâmides do Egito, que vai ser nesse sábado às 2 horas, que nós vamos estar falando aqui no Conversa de Torcedor neste sábado. E o elenco rubro-negro se reapresentou após a vitória contra o Cruz Azul, né? E o Tempo Esportes tem informação, a equipe rubro-negra está se preparando para o confronto contra os egípcios do Pirâmides. E o Pedro teve aí a sua participação no campo, é claro, o atacante rubro-negro chegou a ser relacionado para a partida contra o time mexicano do Cruz Azul, entretanto ainda sem condições de jogo, não foi utilizado. Nesta quinta ele participou parcialmente das atividades com demais jogadores. O camisa 9 correu, fez trabalhos com bola, e agora a expectativa é para saber quando o Pedro estará liberado para jogar. Inicialmente a tendência é que o atleta não jogasse mais nessa temporada. No entanto, com o avanço na recuperação, a possibilidade dele de ficar à disposição para um possível final contra o PSG, que vai ser na próxima quarta-feira, e isso dependerá no dia a dia do jogador. E no dia seguinte, né, em que teve a vitória contra o Cruz Azul do México, os titulares realizaram as atividades de recuperação na academia do hotel. Plata, que entrou no decorrer da partida, também não participou dos trabalhos no campo, e a informação do GE, inclusive o Rossi, goleiro titular da equipe do Felipe, foi o único que jogou contra a equipe do Cruz Azul, treinou no CT com os reservas. Na sexta-feira o treinador contará com o elenco completo para o último treino, o último trabalho antes da partida contra o Pirâmides, e quem avançar encara o PSG para a final do Mundial, que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 17, né? Então, dia 13, contra o Pirâmides, o jogo que vai acontecer aí às 2 horas nesse sábado. Então, neste sábado que vai completar aí 44 anos da conquista rubro-negra, e o rubro-negro tentando conseguir um mundo novamente, a conquista do título do Mundial da Copa Intercontinental, tentando conquistar aí a Copa Challenger para chegar à grande decisão aí do Mundial de Clubes. O Pedro se preparando aí para tentar entrar em campo, com certeza, né, para conseguir chegar nessa final, e de uma vitória muito difícil para o Flamengo contra o Cruz Azul do México. Foi um jogo muito interessante, muito equilibrado das ações, e aconteceu que o Flamengo conseguiu ir mais uma vitória, tirou para cá de 2-1 contra o Cruz Azul, e conseguindo aí essa vaga para a grande
na semifinal brasileira no Mundial de Clubes da FIFA, na Copa Intercontinental. Então, nós vamos estar vendo o que vai acontecer nesse confronto que vai acontecer aí de sábado às 2 horas, horário de Brasília, você não pode perder, tá bom? E vamos falar aqui agora, nesse período de reformulações, né? Nesse período de reformulações que vai acontecer. E o Botafogo faz a proposta, né? Pelo volante Pedro Bicário, do Karabag, do Azerbaijão, né? E o César Santana tem as informações do GE. E o time carioca ofereceu contrato por empréstimo, mas o modelo não agradou o clube do Azerbaijão. E tendo aí as propostas que vão chegando, né? E o Botafogo fez uma proposta ao Karabag pelo volante Pedro Bicário, de 24 anos. A primeira oferta foi por um empréstimo que se tornaria a obrigação de compra caso o atleta atingisse metas previstas em contrato. O modelo também, porém, não agradou ao clube do Azerbaijão. O Karabag deixou claro nas conversas que só pretende avançar em uma negociação que envolva dinheiro imediato, né? E sem a condição do desempenho. Mesmo assim, o Botafogo vê potencial no volante e já informou aos dirigentes que vai apresentar uma nova proposta. O Bicário e seus representantes gostaram da ideia de transferência e sinalizaram positivamente para o projeto do clube carioca. E o interesse do jogador anima o Botafogo, que trabalha para ajustar a investida mantendo aí também as conversas ativas. A intenção alvinegra não anula a tentativa de contratação de Júlio Romão. O Botafogo entende que ambos podem chegar para reforçar o meio da próxima temporada. E ele passou pelas categorias de base do Cruzeiro, do Palmeiras, e além também disso tudo aí, para a gente falar aqui, do Palmeiras também, chegando a atuar pela equipe principal da equipe chegando a equipe principalmente aí principal de 2 times, né? E o Pedro Bicário passou pelas divisões de base do Cruzeiro, do Palmeiras, e chegou aí a atuar pela equipe principal aí também dos 2 times, né, do Cruzeiro e do Palmeiras. E apesar de ter feito poucos jogos também, e em 2022 foi emprestado pela equipe paulista ao Santa Clara de Portugal, e ele ainda voltou ao Brasil para defender o Vitória em 2023, mas seguiu a sua trajetória na Europa na sequência, onde defendeu o Alverca de Portugal e agora o Karabag. E na atual temporada 25-26, ele atuou em 23 jogos dos 24 da sua equipe atual. E ele, inclusive, foi titular contra o Ajax na Liga dos Campeões da UEFA, na derrota de 4-2, né, contra o Ajax, inclusive. Então, tendo aí as contratações que tendo aí, né, o Botafogo tentando aí reformular a sua equipe para conseguir ser mais competitiva no ano que vem, tá certo? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela sua companhia nesse mini Conversa do Torcedor Notícias, porque daqui a pouquinho temos o jogo aí entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil, que nós vamos estar acompanhando, e amanhã temos aqui os nossos pós-jogos para vocês aqui ligados. E daqui a pouquinho teremos aqui o jogo entre Flamengo e Cruz Azul, e amanhã Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil, pós-jogos aqui no Conversa de Torcedor para vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixe aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer o nosso trabalho, e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas com vocês, e às 11 da manhã, os nossos aqui, nosso programa especial com um pré-jogo entre o Flamengo Pyramids da Copa Intercontinental de Clubes, Copa Challenger, e também a preparação da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense. Fluminense e Vasco no Clássico dos Gigantes para você, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com e também para a Rádiosnet, falando de tudo que está acontecendo aí aqui no futebol do Rio de Janeiro, inclusive do futebol brasileiro, é claro, com muita informação para você. E mandando aqui os aplausos a todos vocês aí que estão acompanhando aqui o Conversa de Torcedor nesse tempo todo. E vamos acompanhando aí no futebol carioca e também do futebol do Brasil. É isso aí, aquele abraço, felicidade a todos vocês. E vamos seguindo aí, daqui a pouquinho aí temos Flamengo e Cruz Azul no pós-jogo aqui no Conversa de Torcedor. E amanhã, Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil. Valeu, galera, aquele abraço e até lá. Tchau, tchau.